Bom, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de exemplos práticos de julgamento conforme o estado do processo. Como assim exemplos práticos? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, são 4 possibilidades que existe aliás, 3 situações que existe de julgamento antecipado do processo. Por que antecipado? Porque, via de regra, o processo inteiro do julgamento é necessário que sejam ouvidas todas as partes e produzidas todas as provas. Análise dos pedidos feitos pelo autor, do contraponto feito pelo réu, e de suas respectivas provas. Análise de documentos, prova testemunhal, prova pericial, depoimento pessoal, se tiver necessário a inspeção judicial, que seja feita a inspeção judicial e assim por diante. Sempre o pedido de um e o contraponto de outro. O pedido desse outro, o contraponto do um. Para que se aplique o contraditório em ampla defesa de uma forma bastante abrangente. Só que existem situações em que nem sempre é possível, ou é necessário, na verdade, julgamento longo, que o julgamento seja feito muito tardiamente. Por quê? Tem casos em que o processo está pronto para ser julgado. Ou porque as falhas processuais são tão gritantes que não há como o processo ter sequência. Não tem como o juiz analisar os motivos, analisar o mérito, analisar o que deu causa ao ajuizamento da ação. Então, dessa feita, pode ocorrer o julgamento do jeito que o processo encontra. Ou, como diz, o julgamento conforme o estado do processo. O primeiro deles é o artigo 354. O 354 fala da extinção do processo. Extinção do processo, ela se dá ou pelo 485, se vocês analisarem o 485, e falei em aulas anteriores, ocorre na maioria das vezes por falha de caráter processual, como, por exemplo, inépcia da inicial, abandono de causa, negligência das partes, ausência de pressupostos, a presença da litispendência, coisa julgada ou perempção, desistência da ação, quando a ação personalíssima, o autor da ação morre, dentre outras questões. Quando tem convenção de arbitragem dentro do pedido, e assim por diante. Então, a gente pode colocar como exemplo prático, por exemplo. Deixa eu ver aqui algumas pessoas que hoje estão na aula. Augusto, que colocou a foto de um gato chorão, e a Gabriela. Vamos supor que o Augusto entra em equação contra a Gabriela, por algum motivo. Vou permitir que a Eduarda entre. Seu irmão que trocou a foto, é? Ai, ai, pega algumas situações hoje que tá para chorar mesmo, mas enfim. Augusto entrou com a ação contra a Gabriela, por algum motivo. Ele entra com a ação pedindo talvez uma reparação de danos. Tem audiência, mas não tem acordo. Daí abre-se a possibilidade para a Gabriela apresentar a contestação. Só que antes da Gabriela apresentar a contestação, o Augusto desiste da ação. Entendi? Aqui não tem futuro. Então, não vou continuar com uma ação agora, sendo que eu não vou conseguir obter êxito. Eu vou desistir da mesma. Como a Gabriela não apresentou a defesa ainda, o Augusto pode desistir sem que a Gabriela tenha pedido. Por quê? Porque se a Gabriela tivesse apresentado a defesa, era necessário a anuência da Gabriela também. Pelo seguinte motivo. Quando ocorre o pedido de desistência, quando a contestação já é apresentada, o réu já apresentou a sua versão. E muitas vezes a versão apontada pelo réu pode levar à improcedência do pedido. Ou seja, que o juiz rejeite o pedido proposto pelo autor. Neste caso, com a improcedência, ocorre a coisa julgada material. O que é isso? O juiz, com a desistência, a sentença e depois esgotarem os parágrafos para recursos. A coisa julgada material impede que o autor entre com a acusação de novo. A desistência já não ocorre. A desistência, aquela ação é extinta, mas nada impede que o autor daqui a pouco entre com ela de novo. Tá?
Então, esse é alguns dos exemplos. Outro exemplo que a gente pode colocar aqui é a questão da inépcia da inicial. Por exemplo, o autor entra com a ação, falta pedido, por exemplo. O pedido não é claro, o pedido é genérico. O pedido é muito abrangente. Então, neste caso, é muito arriscado o ajuizamento destas ações. Tá? É muito arriscado. Tá? A ação que falta pedido, a ação que falta conta de pedir, a ação que os pedidos são genéricos. Isso aí tudo leva à extinção do processo. E o juiz pode analisar tanto no despacho inicial, tá? Só que na prática é muito difícil o juiz analisar no despacho inicial devido à quantidade excessiva de processos. E quem vai ter a cautela necessária para requerer a inépcia é o réu. Vai apresentar onde? Na contestação. Como o réu fez o pedido, o autor vai ter que fazer o contraponto na réplica e depois o juiz vai decidir na fase de saneamento. Decidindo o saneamento pela extinção, o juiz dá a sentença e extingue o processo. Esse é um dos exemplos do 354. Se alguém tiver alguma dúvida ou querer alguns outros exemplos, podem pedir no chat, eu abro o microfone e faço um questionamento, tá, gente? E talvez possa colocar um exemplo desses na prova e eu quero que vocês façam a resposta baseada naquilo que a gente estudou. Sobre o julgamento antecipado total do elite, o artigo 355. O 355 é a aplicação fiel da teoria da causa madura. E por quê? Aplicação fiel da teoria da causa madura. É uma aplicação fiel na medida em que o processo não precisa de mais nada para ser julgado. Ele está pronto para ser julgado. Muitas vezes eu faço pedido baseado em documentos. Somente em documentos. E os documentos já estão presentes dentro do processo. Vamos colocar aqui um exemplo de uma ação que eu peça correção do fundo de garantia, por exemplo. Eu provo que eu tenho fundo de garantia no tempo em que a correção foi feita menor, através de documentos, através dos extratos. E prova também através da lei que eu fundamentei meu pedido. Testemunha não vai ajudar a fundo de garantia. Depoimento pessoal, tão pouco. Perícia não é necessário. Talvez um cálculo, mas o cálculo hoje, pelo CPC atual, dispensa perícia. A parte tem que apresentar esse cálculo. Cabe ao réu, se for o caso, questionar o cálculo, todavia, apresentando outro cálculo. Agora, precisar de perícia contábil, não. Perícia contábil é muito difícil de acontecer hoje. Tá? Aí o juiz analisa o pedido do fundo de garantia. Os documentos já estão provados ali. Não precisa mais nada. Documento está ali, pronto, acabou. O juiz julga do jeito que está ali. Ou, por exemplo, uma ação de cobrança. Uma ação de cobrança em que o autor fala que deve, comprova, que o réu deve, comprova através de documento. O réu contesta, fala que pagou um pouco, comprova através de documento. E como o negócio foi entabulado só entre os dois, não vai ter testemunha que comprove. Não precisa perícia. Porque um fala pagou, um fala que o outro deve e o que deve fala que pagou. Vai analisar apenas os documentos. Se tiver perícia, aí tudo bem. Por exemplo, uma falsificação de assinatura e assim sucessivamente. Tá? Então, desta forma, o juiz vai fazer a análise. Tá? Mas autor e réu com o documento não precisa mais nada. O processo vai ser julgado do jeito que está ali. Tudo bem? Ou quando o juiz aplicar a revelia. Aplica a revelia e entende também. Aí são condições cumulativas. O juiz aplica a revelia e, além disso, entende que devem ser aplicadas as benesses do 344. O que seria isso? A presunção de que tudo que o autor colocou é verdadeiro. Como o réu não defendeu, quem cala consente. Como o réu defendeu, como o réu não se defendeu, fica ali do jeito que está. Tudo bem? Então é dessa forma que o juiz interpreta. A prova é necessária para a prova, como o réu não produziu sua defesa, entende-se que tudo que o autor colocou se aplica. Só que não é só a narrativa do autor. O autor também trouxe documentos. Trouxe alegações convincentes ao juiz.
Vamos lembrar que a revelia não tem dons mágicos, como disse o professor Fred de Júnior. Revelia não tem dons mágicos. A revelia ela vai ser aplicada se o juiz entender que aquelas provas o convence de que o autor está falando a verdade. Tá? As alegações são verossímeis. O 345 até coloca lá. Quando não se aplica a revelia, quando as alegações forem inverossímeis. Ou seja, que não tem pelo menos um lastro, não tem um indício de que aquele pedido é verdadeiro. Daí o juiz aplica a revelia e julga o processo do jeito que está, naquela fase. E também, se o autor não quiser a produção de outras provas. É importante que o 355, inciso segundo, fala do 349. O 349 fala da especificação de provas. Se o autor entende que não é necessário mais provas, o juiz pode julgar do jeito que está. E se o juiz aplicou a revelia, quase certeza que vai dar direito, vai dar razão, ao autor e vai julgar a ação procedente. Tudo bem, pessoal, até aqui? Bom, o silêncio eu acredito que sim, mas se alguém tiver dúvida, abra o microfone, pergunte e nós responderemos. Antes de falar do 356, eu falei no começo da aula, se eu não me engano, para a Natália e para a Tatiane. Acho que para o Paulinho também, ele estava junto e a Rosana. Eu mandei de novo aquelas pessoas que me têm no grupo de alunos do WhatsApp, eu mandei o link dos termos de aceite. Por quê? Muitos não estão conseguindo acessar. Porque pela área do aluno só sai uma letra maiúscula. Daí, se alguém tiver dúvida, vocês ouvirem de colegas de vocês falando assim, eu não consigo acessar o link do professor Arraes. Peço a vocês que coloquem nos grupos ou forneçam esses alunos esses termos de aceite. Tá? Porque por o link que eu mandei pelo WhatsApp, lá tem a distinção das letras maiúsculas e minúsculas, a gente consegue resolver os problemas. Algo que pela área do aluno é mais difícil, porque só tem letra maiúscula. Aí sempre o aluno vai clicar lá, vai dar aí. E eu, infelizmente, ou felizmente, não sei porque tem. Vocês são tranquilos. Agora tem aluno que tem WhatsApp de professor, fica mandando mensagem sábado, 10 horas da noite. Como eu já tive um de sabor assim que eu entrei na faculdade de AENS como professor. Tomando uma cervejinha no bar e a moça perguntando o que ia cair na prova. Eu já tinha tomado umas 3 tulipas de chopp, eu não lembrava. No outro dia eu respondi para ela, mas também não foi aprovado. E já tem vai para 6 anos. Mas agora vamos voltar à questão da aula e falar do 356. O 356, você ri, né? É brincadeira. O 356, ele fala da hipótese de julgamento antecipado parcial da lide. Aqui o juiz julga parte do pedido, aquela parte daquele pedido foi controverso, não tiver dúvida, as partes chegaram em consenso, ou se não depender de produção de outras provas. Se aquela parte do pedido tiver só documento, o juiz pode julgar aquela parte que depende exclusivamente de análise documental e segue com o restante do julgamento. Aqui, neste ponto 356, embora seja julgamento antecipado parcial da lide, pelo fato de ser parcial não é sentença. Pelo fato de ser parcial, de o juiz resolver questões pendentes, porém não colocar final ao processo, não colocar um fim à lide, eu não posso tratá-lo como uma decisão definitiva ou terminativa. Eu não posso tratar como uma sentença. Eu posso tratar como uma decisão interlocutória. Tá? Tanto é que o parágrafo 5º fala que o recurso cabível de agravo de instrumento e não apelação, justamente pensando nisso. Que o juiz não põe fim à lide. O juiz resolve aquelas questões que estão pendentes, que estão prontas para julgamento. E por que isso? O porquê isso? Porque ele entende que com aquela decisão, com aquele posicionamento, ele vai resolver a lide, pelo menos em partes, e foca a solução do processo aquela questão do processo e permite que o mesmo continue apenas com as questões controvertidas. O juiz não perde tempo em resolver questões que já são consenso. Ou seja, se o autor coloca que o réu não oferece resistência, se não tem controversão, não tem controvérsia, resolve ali e pronto, acabou. O restante continua.
Aquilo que tiver consenso, resolve. Aquilo que não tiver consenso, não resolve. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo alguns miados no áudio da aula. Se vocês estiverem ouvindo alguns miados, ninguém está maltratando o bichinho, não, tá? É que a minha gatinha novinha, ela está no período fértil e fica com esses miados aí. E a gente não deixou ela sair para não pegar cria. E como é a primeira vez que entra no período fértil, eu não posso dar remédio, fazer a castração. Tem que passar primeiro pelo período fértil para poder fazer a castração. Mas nós vamos fazer a castração, evitar que os bichinhos fiquem reproduzindo na torta direita aí. Ela está complementando a aula, verdade. A professora Daniela nos doou a gatinha, a Nina, uma siamesa, a coisa mais linda, e faz parte da família já. Às vezes eu estou dormindo aqui, eu e minha esposa estamos dormindo, ela consegue abrir a porta com a patinha, fica encostada à porta, ela consegue abrir com a pata e sobe na cama. E às vezes, quando minha esposa entra no quarto, entra minha esposa, minha filha e a gata. Entra todo mundo junto. Agora ela está no cio, fica difícil. Não, Natália, tem que tomar cuidado. É que às vezes o gatinho reproduz 2, 3, e aqui em casa tem 2 terrenos baldios do lado, um do lado e outro no fundo. E tem um gato siamês gigantesco na vizinha aqui. Ele fica andando tudo aqui. Ficaria uns gatinhos bonitos, mas a minha gatinha é muito novinha ainda. Enfim, pessoal, para deixar um pouco de assunto de medicina veterinária de lado e voltar à questão do direito. O 357, ele não vai ter necessariamente o julgamento. O 357, ele vai ter um freio de arrumação. Por quê? O juiz vai organizar o processo para as fases subsequentes. Ele vai organizar o processo para que sejam produzidas as provas, testemunhal, pericial ou depoimento pessoal, e vai fixar o que eu tenho de certeza com o processo. Isso, isso, isso. O que eu tenho de dúvida e precisa ser provado. Isso, isso, isso. É para isso que serve o julgamento, o saneamento. E vai preparar o processo para as fases seguintes. Principalmente, fase de coleta de provas. Provas essas que não existem no processo. Documento já tem. Agora tem outras provas que não tem no processo ainda. 2 delas serão produzidas em audiência. Testemunhal e depoimento pessoal. A perícia, ela vai ser realizada entre o saneamento e a audiência de instrução e julgamento. A perícia, ela demanda um tempo maior para ser realizada. Tá? Então, o saneamento e organização do processo vai servir para isso. O juiz vai fixar os pontos controversos e vai decidir a lide. Tudo bem? Pessoal, eu mandei para vocês na área do aluno vocês citem para mim, exemplifiquem 2 exemplos de julgamento conforme está, de julgamento conforme estado do processo mesmo. O objeto da aula de hoje. Pesquisem 2 exemplos e mandem para mim. Tá? Pelo e-mail, profranciscoarraiz@gmail.com, para a gente poder resolver a questão. Alguma dúvida? Bom, professor, para citar teoria ou uma história? Uma história, Rosana, não precisa ser necessariamente teoria. É para colocar, na verdade, nem história, é exemplo prático. Se você conseguir pesquisar algum exemplo prático ou criar algum exemplo prático e colocar no problema, pode ser feito dessa forma. Tudo bem? Bom, pessoal, acho que no silêncio, professor, onde está sendo postadas as aulas gravadas? Você consegue, pelo endereço que eu estou liberando as aulas, você consegue, pelo endereço que você entrou, acessar e pegar as aulas. Se não me engano, no Google Drive, você pega o endereço e joga no Google Drive que você tem, você consegue acessar as aulas. Porque eu liberei o link para todo mundo que tiver o mesmo assistir. Se a próxima aula pode ser revisão. Vou pensar no caso, Rosana. Vou pensar no caso para a gente ver de que forma melhor a gente faz a aula. Ainda temos mais uma. Vamos ver de que forma pode ser feita. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida?
Bom, ninguém tiver mais dúvida, eu agradeço a audiência dos senhores. Agradeço a audiência dos senhores. Bom dia a todos. Vamos continuar focados, estudando. E, se Deus quiser, boa semana a todos. E até a aula de quinta-feira, se Deus quiser.